Boa tarde, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Estou com saudade de estar na sala de aula juntamente com vocês, que a gente esteja compartilhando, interagindo com o outro, mas ainda não foi possível, isso acontecer, mas temos fé que tudo isso vai passar e logo possamos estar em sala de aula, juntamente com vocês, para que pudermos estar compartilhando, E hoje nós iremos iniciar na nossa aula de geografia o capítulo 4, que tem como tema nosso planeta. Ou seja, nós iremos estudar o sistema solar e vamos estudar o nosso planeta, vamos conhecer um pouco do nosso planeta. Nós iremos, nesse capítulo, nós iremos desvendar junto o segredo do nosso planeta, a sua posição, a sua formação geológica, e também como os elementos que constituem sua superfície, ou seja, do planeta Terra. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí estar acompanhando comigo a página 85 e iremos iniciar esse capítulo hoje. Depois nós estaremos concluindo o capítulo 3, viu? Mas hoje nós iremos dar início ao capítulo 4. E o que nós vamos também aprender com esse capítulo? Nós iremos entender o sistema solar e a importância de sua dinâmica para o planeta Terra e o meio ambiente. Ou seja, nós vamos conhecer um pouco sobre o sistema solar, e também compreender a influência do ciclo lunar sobre o ambiente terrestre. Vamos aprender também sobre a Lua, entender os diferentes movimentos que o planeta executa no espaço, que são os dois movimentos, identificando suas principais consequências sensíveis e visíveis para o ambiente terrestre. Ou seja, nós iremos aprender sobre o sistema solar, em especial o planeta Terra. Então eu gostaria que vocês colocassem aí na página 86 e nós iremos dar início sobre a nossa aula, sobre o texto. No cenário 1, diz assim: nossa localização no universo. Fazemos parte de um sistema, ou seja, o planeta Terra ele faz parte de um sistema. Que sistema é esse? O sistema solar. Então, eu gostaria que vocês aí acompanhassem comigo a leitura. Iremos dar início agora. Então, que diz assim, a Terra é um dos milhares de astros que constituem o imenso universo. Localizado na periférica de uma das incontáveis galáxias. O nosso planeta se movimenta ao redor do Sol, de quem recebe luz e calor, junto com outros 7 planetas que formam o sistema solar. Então nós sabemos que a Lua, a Terra, ela gira em torno do Sol, de onde ela recebe luz e calor. E também, junto com os outros 7 planetas, formam o quê? O sistema solar. Nós sabemos que a nossa galáxia é a Via Láctea, cujo nome dado pelos gregos na antiguidade significa caminho de leite, numa alusão à sua coloração e o seu formato quando avistada da Terra. Então, só para vocês terem aqui uma ideia, que os gregos, eles consideravam ainda que as estrelas eram gota de leite que caiu dos seios de Deus. Isso porque eles achavam que Deus seria uma mistura de homem e mulher, uma mesma criatura, ou seja, que não teria sexo definido. Foi dessa crença mitológica dos gregos que se originou o nome Via Láctea, para o conjunto de corpos celestes que compõem o quê? O lugar onde fica o sistema solar.
do qual faz parte o planeta Terra, que é o nosso lugar comum. Então, os gregos, né, eles, na mitologia grega, eles achavam que Deus, né, seria uma mistura de homem e mulher, ou seja, teria sexo definido. Então, foi a partir daí, dessa crença deles, né, que se originou esse nome, Via Láctea. Então, por isso que fala aqui, ó, que significa caminho de leite, por causa da sua cor. A ordem dos planetas, do mais próximo para o mais distante do Sol é... Então, vocês acompanham aí para a gente ver aqui a sequência. Primeiro, nós temos que o tanto do mais próximo, mais distante. Primeiro vem Mercúrio, que é o primeiro planeta. Depois, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas, né? Desde o mais próximo e o mais distante. E como nós sabemos que até pouco tempo essa lista era composta de 9 planetas. 9 planetas, e para onde foi o outro? Então, pois completava o corpo celeste chamado Plutão, situado após Netuno. Contudo, desde 2006, uma convenção estabeleceu que esse corpo, na verdade, esquadra-se na categoria de planetas anões. Então, ele saiu, né, dessa categoria do sistema, ele não faz mais parte do sistema solar devido ao seu tamanho. Então, ele foi considerado planeta anão. Então, ele não faz mais parte do sistema solar. Então, em decorrência da descoberta de diversos corpos celestes com dimensões iguais ou maiores que Plutão, além deste, Ceres e Eris também são chamados de planetas anões, né? Esse que foi descoberto depois. Então, eles têm dimensões do tamanho de Plutão ou até maiores, mas eles foram considerados planetas anões. Nós sabemos que o Sol, ele é uma estrela que fornece o quê? Luz e calor a esses planetas. Então, esses planetas, todos eles recebem luz e calor do Sol. Bem como os outros corpos celestes que gravitam em torno dele. As estrelas, por permitirem luz próprias, são chamados astros luminosos. Já os corpos celestes, que não possuem luz próprias, apenas refletem a luz do astro em torno do qual gravitam, são chamados de astros iluminados, tais como os planetas e os satélites naturais, né? Então, as estrelas, elas têm luz próprias, né? Luz própria. Então, elas são chamadas de astros luminosos. E aqueles que não têm luz próprias, que são os planetas e os satélites, são chamados de astros iluminados, porque eles refletem, né, a luz do Sol. Então, dentro da Via Láctea, a Terra é o terceiro planeta em proximidade do Sol. E é justamente essa posição que dá ao globo terrestre condições dentre os planetas conhecidos atualmente como a existência de diferentes formas de vida. Então, dentre todos esses planetas, né, os outros planetas, a Terra é o único planeta que nos dá condições de vida. Embora, né, os cientistas eles procuram vidas em outros planetas, mas somente a Terra, ela tem existência, né, de diferentes formas de vida. Apesar disso, pode ser precipitado afirmar que só existe vida em nosso planeta. Aqui ele diz que é impossível afirmar, mas até agora não foi comprovado que existe vida em outros planetas, a não ser a Terra. O mais coerente seria afirmar que as formas de vida que conhecemos atualmente existem apenas aqui na Terra, levando em consideração duas evidências. Quais são essas duas evidências, né? Em primeiro lugar, a Terra, além de Marte, Vênus e Mercúrio, pertence a um grupo chamado de planetas heterúlicos, ou seja, constituído por rochas, solos e minerais. Em segundo lugar,
a relação Sol-Terra propicia a existência de água em estado líquido, temperaturas ideais, além de oxigênio e outros gases, o que favorece as formas de vida que conhecemos. Então, o planeta Terra, né, ele tem todas essas condições de existência, né, aqui no nosso planeta. As temperaturas são ideais, né, as formas, os oxigênios. Aqui na Terra se encontra a água em estado líquido, que em outro planeta, né, não se encontra. Então, a Terra, ela é o único planeta que há a possibilidade de vida, embora eles dizem que possa ter vida, né, em outros planetas, mas ainda não foi comprovado isso. Aqui na página 87 diz assim: junto com os planetas do Sistema Solar, uma infinidade de outros astros participa dessa verdadeira dança. Por que verdadeira dança? Porque eles estão sempre se movimentando ao redor de quê? Ao redor do Sol celestial. Quais são eles? Os cometas, os meteoros e os meteoritos e satélites naturais, como a Lua, que é chamado de corpos celestes, que giram em torno dos planetas por causa da ação da gravidade. Então, esse sistema solar, que nós temos aqui, ó, sistema solar de acordo com a nova definição. Então, você vai ver aqui que vai entrar aqui alguns planetas, no qual a gente citou aqui, que é no caso dos novos. Aqui nós temos o Ceres, né? Temos o Caronte e o Xena, que são esses novos planetas, considerados planetas anões, né? Que ele depois começou a fazer parte de vários, né, estudos, e aí ele agora faz parte dessa nova definição do sistema solar. Aí nós temos aqui o Sol, aí vemos aqui os planetas que ficam próximo do próximo ao mais distante. Aí nós temos aí Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, né, Ceres. Aqui é a distância média do Sol em milhões de quilômetros. Aí você vai ver aqui, ó, em milhões de quilômetros, aqui abaixo. Aí nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Aí temos aqui o Caronte e o Xena. Então, essa aqui é a nova, né, definição, ou seja, do sistema solar. Aí vocês podem estar analisando aqui está mostrando, né, o movimento de cada um em relação ao Sol e a distância média entre eles em relação ao Sol. Aí temos aqui o surgimento do universo. Como foi que surgiu o universo? Qual é a explicação para o surgimento do universo? Né? Nós sabemos que o homem está sempre buscando explicação, né, para podermos entender como aconteceu o surgimento do universo. Mas também nós temos o que? A explicação bíblica, que Deus que criou todas as coisas. Mas o homem está sempre, né, buscando, estudando, para trazer para a humanidade uma explicação sobre o surgimento do universo. Aqui nós temos que existem várias teorias científicas sobre o surgimento do universo. Tem várias teorias, né, sobre o surgimento. Mas a mais aceita é a do Big Bang. Ou seja, que significa o quê? Grande explosão. Nós também até estudamos em algumas aulas anteriores. Ideia proposta por estudiosos. Aí entre esses estudiosos, aí nós temos aí o padre o italiano, Georges, que ele é considerado o pai da teoria, pai dessa teoria aqui, a teoria do Big Bang. E temos também o físico russo, né, que é o Georg Gamow, e o astrônomo norte-americano Edwin, que foi homenageado com seu nome num importante telescópio. Então, esses aí são, né, os criadores dessa teoria. E esse último aqui, que foi homenageado com seu nome num importante telescópio, né, que foi colocado o seu nome. E essa teoria, segundo essa teoria,
toda a matéria que existia há bilhões de anos estava concentrada em quê? Num ponto, estava concentrada no ponto do tamanho de uma cabeça de alfinete. Imagina aí, criança, tamanho da cabeça de alfinete. Tamanha concentração provocou a sua explosão. Então estava tudo concentrado. Então houve-se o que? Uma explosão, segundo, né, esses cientistas aqui, esses estudiosos. Aí o que eles dizem? Aí essa explosão, ela provocou o quê? Né? Ela liberou a matéria, dando início à expansão do universo. Então primeiro houve essa explosão, depois, né, foi o que? Liberando a matéria e dando início à expansão do universo. Aí foi se expandindo e colocando, né, cada coisa no seu devido lugar. Então aí fica a questão, criança. Será que uma explosão, ela ia colocar as coisas assim no seu devido lugar? Ou ela ia causar destruição? Pense aí. Então, apesar do nome da teoria, não houve barulho no momento da explosão. Eles dizem que não houve barulho, pois não havia o quê? Ar. Então, como não havia o ar, ele diz que não houve barulho no momento que houve essa explosão. Para os cientistas adeptos desse modelo, né, do surgimento do universo, o universo continua em expansão. Ele quer dizer que ele continua, né, se expandindo, ou seja, continua crescendo, se expandindo. Então, eles dizem que ele continua em expansão. Então, aí é uma teoria, né, dada por esses estudiosos aí sobre o surgimento do universo, sendo que a teoria mais aceita é essa daí, a teoria do Big Bang, que significa grande explosão. Aqui nós temos aqui na página 88 os primeiros estudos sobre o sistema solar. Como foi que aconteceu esses primeiros estudos? Como foi que se deu, né? Como era a explicação que eles davam para os estudos do sistema solar? Então observe aí na página 88. Então, foram os gregos antigos que primeiro desenvolveram um modelo que produzia o movimento dos astros. O modelo era geocêntrico, como ficou conhecido o formato final da teoria proposta por Cláudio Ptolomeu, que ele considerava que a Terra localizava-se no centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. O modelo geocêntrico foi adotado pela Igreja Católica, que dominava boa parte da produção do conhecimento daquela época. E permaneceu até o século XVI, como a principal compreensão acerca do universo. Então, até aí, né, até o século XVI, as pessoas, eles achavam que a Terra ficava no centro e que os outros astros giravam ao redor dela, né, ao seu redor. E esse modelo ele ficou conhecido como o modelo geocêntrico, devido a isso, que a Terra ficava ao centro e os demais astros giravam ao seu redor. Então isso aí ele permaneceu até o século XVI como a principal compreensão acerca do universo. Até aí o estudo era assim, que a Terra que ficava ao centro e todos os astros giravam ao redor dela. Entretanto, a partir dos estudos do astrônomo Nicolau Copérnico, o modelo geocêntrico começou a ser contestado. Ele não aceitou esse modelo e começou a ser contestado, perdendo sua força. Tempos depois, com as observações de Galileu, utilizando um instrumento recém-inventado que era a luneta, Galileu fez a observação do sistema solar em que desvendou órbitas diferentes das descritas por Ptolomeu. Então, para vocês entenderem aí, o Ptolomeu ele dizia que a Terra ficava ao centro e os demais astros davam ao seu redor. Mas, né, esse modelo aí foi contestado por Nicolau. Então ele começou a observar, usando um instrumento chamado luneta, ele começou a observar o sistema solar.
em que desvendou órbitas diferentes da descrita por esse aqui, pelo Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Então foi que ele, a partir da sua observação, ele começou, baseando assim a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol é o centro do universo e não a Terra, tendo os demais astros orbitando ao seu redor, inclusive nosso planeta. Então aí um ele defendia que era a Terra que ficava ao centro, mas Nicolau, ele começou a fazer observação, contestou essa teoria, ele começou a observar, usar o sistema solar através desse instrumento e ele pôde perceber que a Terra, não era a Terra que ficava ao centro, e sim o Sol, ele era o centro do universo. E os demais orbitavam ao seu redor, inclusive o nosso planeta. Aí aqui ao lado nós temos essas imagens aqui, onde está mostrando a imagem das duas teorias. Aí temos a primeira aqui, a Terra sendo o centro, ficando no centro, e temos aqui o outro modelo, nós temos aqui o modelo ptolomaico e esse aqui o modelo heliocêntrico, que são os dois, um é de Cláudio Ptolomeu e o outro é de Nicolau Copérnico. Então vocês estão vendo aí as duas versões dadas por eles. E a forma da Terra? Como é o nosso planeta? Qual é a forma do nosso planeta? Então, o nosso planeta, ele não apresenta uma forma totalmente esférica, e sim abaulada, ou seja, achatada nos polos e mais larga na região do Equador. Então, nós podemos perceber aí que ela não é totalmente esférica, ela é achatada nos polos. E sendo, então, na forma como ela é achatada, ela é um pouco mais larga na região do Equador, da linha do Equador. Então, por esse motivo, ela recebe a denominação de geode, que é a palavra oriunda da língua grega. Geo significa terra e ode significa forma, ou seja, a forma da Terra, que designa o formato da Terra. Então, essa forma quase esférica é ligeiramente achatada nos polos, acarreta uma distribuição irregular da luminosidade solar sobre a superfície do planeta. Ou seja, então aí não vai receber os raios solares igualmente devido à forma da Terra, ou seja, esse achatamento que há nos polos. E, consequentemente, temperaturas desiguais. Então, nem todo o planeta vai receber a mesma quantidade de raios solares, ou seja, não vai ser iguais, vai ser o que? Desiguais. Por sua vez, essa distribuição desigual de temperatura produz o que? O aparecimento das zonas térmicas ou de iluminações diferentes, como mostra a figura abaixo. Então, devido a isso, essas temperaturas ser desiguais, houve-se o que? Produziu o aparecimento das zonas térmicas, que são diferentes temperaturas que há no nosso planeta. Nessa imagem aqui abaixo, nós temos aqui a distribuição da radiação solar sobre a Terra. Aí temos aqui o Sol, aí você vai observar aqui a Terra, aí temos aqui 1, 2 e o 3. Aí tem o 1, ele vai representar a zona intertropical. O 2, as zonas temperadas, e o 3, a zona polar. Então, aqui são em relação à distribuição de radiação, ou seja, dos raios solares sobre o nosso planeta. Então, nós vamos perceber aqui que essa zona é intertropical. Então, vocês observam aí. Ou seja, aqui nessa zona, tem o número 1, é a zona que recebe a maior quantidade de raios solares. O número 2, que são as zonas temperadas, as temperaturas é amenas, nem frio nem quente. Então, ela é chamada de zonas temperadas. Nós temos as zonas temperadas do norte e temos a zona temperada do sul. A do norte fica acima da linha do Equador e a do sul fica abaixo da linha do Equador. E temos também o 3, que são as zonas
zonas polares, né? A zona polar. Essas zonas aí é que recebe menor quantidade de raios solares. Né? Então, a que recebe maior é essa, né, as zonas intertropicais. Então, todos os lugares, né, que fica nessa zona aí, inclusive o nosso país, ela recebe a maior quantidade de raios solares, por isso que as temperaturas são elevadas, ou seja, as temperaturas são mais quentes devido, né, receber a maior incidência de raios solares. Então aqui, observando a imagem acima, você notará que os raios solares tocam de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo reto à superfície terrestre na área indicada pelo número 1, próximo à linha do Equador, e que à medida que nos afastamos dessa região em direção às áreas indicadas pelo número 2 e 3, os raios solares passam a tocar de forma não perpendicular à superfície do planeta, em virtude do seu formato esférico. Então, como a gente viu aqui, que a Terra ela não tem uma forma totalmente esférica, esses raios solares também, chegando nessa região, vai receber poucos raios solares. Com isso, a quantidade de calor fornecida ao planeta vai reduzindo à medida que nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos. Ou seja, à medida que nós nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, a temperatura ela vai diminuindo, né? Ou seja, vai ficando uma temperatura amena, como eu falei, nem muito quente, nem muito frio. Então, à medida que vai mais ainda se aproximando dos polos, nós vamos ter o quê? Uma temperatura fria chegando a congelar, né? Nessas regiões polares, que são as regiões congeladas do nosso planeta, porque recebe poucos raios solares. Então, essa diferença de incidência solar criou o que denominamos de zonas climáticas da Terra, como mostra a figura acima, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós temos a zona tropical, intertropical ou tórrida, né? Ela pode ser chamada assim. Já entre os trópicos de Câncer e do Círculo Polar Ártico e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, os raios solares incidem de forma menos, né, perpendicular e mais inclinada, devido à sua inclinação também, né, do seu eixo. Essas regiões de temperaturas mais baixas são denominadas de quê? De zonas temperadas. A do norte acima do Trópico de Câncer, indo até o limite do Círculo Polar, e temos aqui Ártico, e a do sul abaixo do Trópico de Capricórnio, indo até o limite do Círculo Polar Antártico. Por fim, as áreas dentro dos círculos polares, árticos e antártico, onde a incidência do toque dos raios solares é muitíssimo inclinada e gera menos calor, corresponde às zonas temperadas, né, ou glaciais, que é a polar e também a sul, polar norte e polar sul. É importante ressaltar que o surgimento dessas zonas climáticas não é consequência apenas da forma do planeta. Devemos levar em consideração outros fatores, como o movimento de rotação e translação da Terra, que veremos detalhadamente mais adiante. Então, a questão do surgimento dessas zonas climáticas, isso também vai depender dos movimentos que a Terra faz em relação ao redor do Sol. Tanto o movimento de rotação, como também de translação, que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente. O sistema solar, vocês irão ficar com um vídeo onde está mostrando um pouco sobre, o surgimento do sistema solar, então vocês assistem esse vídeo. E também vocês estarão realizando as atividades das páginas 91 e 92. Então essa foi nossa aula, fique com Deus e até a próxima. O universo, por definição, é tudo o que há e tudo o que sempre vai existir. Dentro dele nós encontramos planetas feitos dos mais diversos elementos químicos. Alguns são feitos de rocha como a Terra, outros são gasosos como Júpiter. Planetas podem ter anéis, luas e outras estruturas menores que orbitam eles. Os planetas, por sua vez, orbitam estrelas, bolas de gás em altíssimas temperaturas devido às reações nucleares dentro delas. O núcleo das estrelas explode como bombas nucleares milhões de vezes por segundo.
As estrelas que temos hoje são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves da tabela periódica, e também os dois elementos mais abundantes do universo. O que faz bastante sentido, porque após o Big Bang, os primeiros átomos a serem formados foram os átomos de hidrogênio, que foram se juntando, aglomerando e viraram a primeira geração de estrelas que iluminaram o que antes era um universo escuro. Foi a primeira geração de estrelas que transformou o hidrogênio em elementos mais pesados, como o cálcio que está nos seus ossos, o oxigênio que está no ar que você respira ou o carbono que forma você. Todos os átomos que estão no seu corpo agora, um dia estiveram no núcleo de alguma estrela. E as estrelas vêm em diversos tamanhos. Elas podem ser enormes como Betelgeuse, que ocuparia a maior parte do sistema solar se estivesse no lugar do Sol. Ou elas podem ser anãs brancas, com apenas alguns quilômetros de diâmetro. Esse conjunto de rochas, gases e uma ou mais estrelas é um sistema estelar. De todas as forças da natureza, a gravidade é a mais fraca por uma boa margem. Mas ela tem um lado positivo. Ela é a única força que atua sobre grandes distâncias. Nas escalas cósmicas, a gravidade é a força dominante e é a responsável por atrair estrelas e mantê-las presas, uma em órbita da outra, criando estruturas ainda maiores, como os aglomerados estelares, que podem possuir bilhões de estrelas gravitacionalmente ligadas. Todos os objetos citados até agora, planetas, estrelas, sistemas estelares e aglomerados estelares, fazem parte de um conjunto ainda maior, as galáxias. Galáxias são enormes, possuindo desde 100 mil anos-luz de diâmetro, que é praticamente o diâmetro da nossa galáxia Via Láctea, até diâmetros como a gigantesca galáxia IC 1101, com 1 bilhão de anos-luz. Além disso, galáxias vêm nas mais diversas formas. Temos, por exemplo, as galáxias elípticas, com estrelas espalhadas meio que igualmente em todas as direções. Nessas galáxias, que podem ter até trilhões de estrelas, temos pouco gás livre em nebulosas e poucas estrelas novas se formam. Temos também as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, onde a maior parte das estrelas e matéria do meio interestelar se acumulam num disco espiral girando. Nós acreditamos que a maior parte das galáxias tem um buraco negro supermassivo no centro, com milhares ou, quem sabe, milhões de vezes a massa do Sol. Galáxias próximas umas às outras, e quando eu falo próximas, eu estou fazendo de conta que os milhões de anos-luz de distância entre elas não são nada, ainda estão ligadas gravitacionalmente e formam o que chamamos de grupos galácticos. Como o quinteto de Stefan, que rende imagens maravilhosas e quase inacreditáveis. Essas estruturas costumam ser 10 bilhões de vezes mais luminosas que o Sol e contêm 10 trilhões de vezes a massa do Sol em matéria. Você, por acaso, já está se sentindo pequeno? Eu preciso dizer que é normal, mas ainda tem mais. Os grupos galácticos não são nem mesmo as maiores estruturas do universo. Nós ainda nem passamos pelos aglomerados galácticos, compostos por milhares de galáxias, com massa da ordem de 100 trilhões para 1000 trilhões de vezes a massa do Sol, com extensões de até centenas de milhões de anos-luz. A partir desse ponto do vídeo, qualquer tentativa minha de colocar isso em uma escala que nós, humanos, fôssemos compreender, falha miseravelmente. Mas grupos galácticos também não são as maiores estruturas do universo. Superaglomerados são estruturas ainda maiores, contendo centenas de milhares de galáxias próximas umas das outras. Essas estruturas têm comprimentos da ordem de 1 bilhão de anos-luz. Superaglomerados são estruturas absurdamente grandes, com mais de 500 milhões de anos-luz, em torno de 100 mil galáxias e bilhões de estrelas. E existem, separados por bilhões de anos-luz de espaço vazio, em torno de 10 milhões de superaglomerados no universo conhecido. Esse é o universo, tudo que há, tudo que é e tudo que sempre vai existir. O universo é grande demais. Você talvez esteja se sentindo pequeno agora, ou desconfortável, ou quem sabe impressionado. Eu também. E eu acho que podemos começar a voltar para casa. Vamos em direção a Laniakea, um superaglomerado com 520 milhões de anos-luz de diâmetro e algo em torno de 100 mil galáxias. A maioria das estruturas dentro de Laniakea parece ser atraída para uma grande região do espaço que não parece ter nada de interessante. Essa região é chamada de Grande Atrator, e ainda não temos certeza porque toda a nossa vizinhança cósmica parece estar se movendo na direção dela. Então nos movemos para a borda desse superaglomerado, em direção ao aglomerado de Virgem. Talvez aqui você comece a reconhecer a sua própria vizinhança. Nós conhecemos a maioria das galáxias mais brilhantes dessa estrutura desde o século XVIII, incluindo a gigantesca Messier 87, que possui em torno de 12 mil aglomerados globulares de estrelas.
Para comparação, a Via Láctea tem somente 200 desses aglomerados. Aqui dentro dessa gigantesca estrutura encontramos o Grupo Local, que, como o nome indica, é o grupo de galáxias do qual a nossa galáxia faz parte. E no caminho para casa, encontramos a galáxia do Triângulo, a 5,5 milhões de anos-luz da Terra. É um dos objetos mais distantes que podemos ver a olho nu no céu, e faz parte da constelação do Triângulo, por isso esse nome. Após uma viagem que tomaria mesmo para a luz centenas de milhões de anos, nós chegamos na Via Láctea, a galáxia na qual nosso sistema solar se encontra, no braço de Órion. Aqui encontramos o sistema solar. Passamos pela nuvem de Oort, o limite externo do sistema solar, da onde a maior parte dos cometas vem. Aqui no centro encontramos o nosso Sol, uma estrela muito parecida com as outras do universo, brilhando com o poder da força nuclear. E no terceiro planeta mais interno orbitando o Sol, numa rocha espacial, encontramos algo especial. Num universo com trilhões de estrelas conhecidas, é aqui que fica o único planeta que conhecemos com vida. É aqui onde você existe. O único lugar do cosmos onde eu, você, os nossos pais, mães, irmãos e pessoas que amamos e odiamos existem. A vida surgiu nesse pedaço de rocha há 4,2 bilhões de anos. E há 200 mil surgiam os seres humanos. A única coisa que conhecemos no universo capaz de criar uma história. Nós registramos nossa passagem no tempo através da invenção da língua escrita. Somos únicos em poder pensar, em poder refletir e criar opiniões. Podemos fazer filosofia, ciência, descobrir coisas novas e nos maravilharmos com a natureza. E desde os períodos mais remotos da história, os nossos antepassados eram assombrados pela grandeza do universo, impressionados pela sua beleza. O universo é absurdamente grande, incrível e ao mesmo tempo assustador. Mas a nossa presença nele não é nada menos impressionante. A nossa capacidade de, mesmo sendo insignificantes comparado ao resto do que conhecemos, olhar para o cosmos e refletir sobre o universo e sobre nós mesmos é também absurda, incrível e assustadora. Eu fico feliz em poder compartilhar esse planeta com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Eu queria agradecer a Doppel Store por ter patrocinado esse vídeo. A loja é especializada em camisetas de ciência e eles estão fazendo uma promoção exclusiva para os inscritos do Ciência Todo Dia. Você compra 2 camisetas e leva uma terceira de graça. É só clicar no link que está na descrição, adicionar na sacola 3 camisetas da sua escolha e aproveitar esse desconto que vai aparecer como mágica. Vejo vocês na semana que vem.